Olá, eu estou aqui com a vice-presidente de RH da Avon Brasil, Alessandra Ginanti. Alessandra, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Alessandra, como que você avalia hoje o crescimento do papel da mulher em cargos de liderança? Acho que você pode ter uma perspectiva do copo cheio, meio vazio, né? Sem dúvida, fizemos um progresso imenso aí nas últimas décadas, principalmente em quantidade de mulheres no mercado de trabalho, em todos os níveis, também na liderança, no entanto, mas por outro lado ainda com um desequilíbrio muito grande entre as mulheres e os homens, principalmente quando você olha no topo da pirâmide. Então é uma história de muito progresso, mas ainda de muitos desafios para que sejamos realmente empresas no mercado brasileiro e no mundo também que dão oportunidade equânime para homens e mulheres ascenderem. Bom, a Avon ela nasceu com a mulher, né? É uma empresa voltada para as mulheres, que tem 1,5 milhão de revendedoras no Brasil e a sua base de consumidores é predominantemente feminina. Portanto, diversidade não é um desejo do RH ou somente do presidente da empresa, é uma questão de vantagem competitiva de verdade para o nosso negócio. Por conta disso, a Avon teve um histórico já de vanguarda nos temas de inclusão de diversidade da mulher na nossa empresa. Então, 60% do nosso quadro é feminino, 45% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres, mais da metade do nosso board global é feminino também, e o comitê diretivo da Avon Global também é composto em sua maioria por mulheres. Então temos uma CEO, uma CFO, líder de recursos humanos, líder de marketing. Então também não é uma empresa onde as mulheres estão no RH, né, como é bem comum infelizmente ainda, que a mulher ela acaba sendo alocada em lugares mais específicos, departamentos mais específicos, jurídico, marketing, comunicação, recursos humanos, ao invés de também estar em outras áreas como vendas, finanças e mesmo a presidência das organizações. Então, no caso da Avon, é um progresso acima, à frente do seu mercado, na minha visão, e os números mostram isso, mas não só também pelos números em si, mas pela vantagem competitiva que isso traz para o nosso negócio. Tá. Em termos de captação, de retenção, de talentos, como que a Avon trabalha esse tema com seu público feminino? Então, precisa ser uma abordagem que eu chamo de 360 graus, porque a solução, o que a gente chama de Employer Value Proposition, ele tem a proposta de valor para essa mulher, ele tem que funcionar na sua íntegra. Então você não pode, como algumas empresas ainda fazem, por exemplo, estabelecer arbitrariamente que vão contratar mulheres e aí adaptam o seu sistema de recrutamento e seleção e definem que uma certa vaga só vai ser preenchida por mulheres e descolar isso do resto das práticas, né? Então, não estou dizendo que não seja importante assegurar que a sua atração de talentos ela traga diversidade, é fundamental, porque também a aquisição de talentos traz mais diversidade. Mas ela, em isolamento, dificulta a segunda parte da sua pergunta, né, que é a retenção dessa mulher. Então, no nosso caso, é uma abordagem holística. A gente tem uma análise periódica do equilíbrio por todos os níveis da organização de gênero, onde há gaps em desvantagem para o homem, é o homem que a gente prioriza contratar, onde é a mulher, a gente prioriza contratar a mulher, mas esse é o primeiro passo. O segundo passo é interno, que é, de uma certa forma, tangível, que é quais são os benefícios, as condições de trabalho que nós vamos dar para essa mulher poder ter uma carreira profissional sem ter que abrir mão da maternidade, né? Então, aí tem coisas muito simples, mas muito fundamentais. Creche, né? É um modelo de negócio da Avon que a gente não tem uma unidade onde a mulher não tenha creche para os seus filhos. Isso há 30 anos atrás já era assim. Então, de novo, é uma coisa que transpira mesmo da estratégia, da essência da empresa. Não é porque é moda ou porque, né, precisamos correr atrás de um prejuízo de nunca ter valorizado a mulher. Pelo contrário, como vem da essência do que a empresa acredita, ela sempre foi pioneira, né, em, por exemplo, ter creche, estender maternidade, licença maternidade por mais 2 meses, ter condições de, nos sites que nós operamos, que a mulher desenvolva lá pequenas atividades rotineiras que facilitam ela salvar tempo quando está em casa, lavanderia, filmes, o que seja que a gente consiga permitir que ela tenha de acesso, maquiagem gratuita, né, que seja feita nela, qualquer coisa que facilite a vida dela fora do trabalho, para ela poder ter uma administração no seu tempo maior. Então, tem essas coisas mais tangíveis, obviamente também o nosso plano médico tem segmentos que são desenhados para gestante, então tem todo um cuidado, mas também tem as
partes da cultura, que são as partes mais intangíveis, que eu acho que são tão importantes quanto as tangíveis, né? Então, existe um orgulho da presença feminina na nossa empresa pelos homens, né? E nos dias em que são dias importantes para a mulher, como o Dia Internacional da Mulher ou o Dia das Mães, existe uma celebração dos dois gêneros desses momentos, né? É uma cultura onde a gravidez é muito festejada, né? E ainda sei de outras organizações em que a mulher ela tem medo, ela tem uma certa culpa de engravidar, né? O que isso vai significar para a carreira dela. Então, tem todo um trabalho de pessoas no retorno da licença maternidade. Então, eu acho que a sua pergunta é extremamente relevante, que é como a gente faz para atrair mulheres, né, para que tenha equilíbrio. Então, assim, nós não somos também a favor de uma dominância feminina, né? O equilíbrio dos dois, a diversidade é que tem o valor para a gente. Então, na entrada, mas também ter fatores tangíveis e também intangíveis dentro da organização para que a mulher consiga não precisar escolher entre carreira e vida pessoal. Além de todo um trabalho, esse é o meu último ponto, de explicar para as mulheres o que significa pertencer ao topo, né? Eu acho que muitos de nós têm um estereótipo da liderança sênior como sendo aquela liderança que viaja muito, que trabalha muitas horas, que vive 24 horas conectado com a organização. Esse paradigma está caindo por terra. As novas gerações de homem e mulher já não têm essa relação com o trabalho. Eu acho isso ótimo. Então, muitas vezes a mulher ela não se lança para novos desafios por ter esse estereótipo do que significa chegar ao topo. E essa não é a vida que eu, por exemplo, levo, não é a vida que eu escolhi para mim. Então, eu não acho que as mulheres precisam abdicar da sua carreira, né, para ser mãe e vice-versa. Dá para ser uma pessoa integralmente feliz se as organizações e a sociedade entenderem que existe valor em trabalhar, mas também existe valor em cuidar da sua família. Essa é a cultura da Avon. Recentemente, a Alessandra Ginanti foi eleita uma das 10 RHs mais admiradas do Brasil. Alessandra, como que você recebeu esse reconhecimento? Para mim foi primeiro uma surpresa, porque tem tantas pessoas competentes, isso estou sendo bem sincera em dizer, no mercado de recursos humanos aqui. Trabalhei no exterior e posso comparar, né, o calibre dos RHs aqui no Brasil é realmente impressionante. Então, primeiro foi uma surpresa. Segundo, uma gratidão grande aos meus colegas, né, porque eu imagino que foram eles que me deram esse presente. Mas também acho que com isso vem muita responsabilidade, né, porque eu sempre digo que a gente é o que a gente ainda vai fazer, não o que a gente fez. Então, tão importante quanto ganhar o prêmio é continuar merecendo ser considerado nos próximos. É assim que eu tento levar a minha vida, né? Mas de qualquer maneira é uma gratidão muito grande minha para os meus colegas de recursos humanos do mercado que me consideraram nas 10 melhores, mas é transitório isso, acho que muitas outras pessoas podiam também estar nessa lista junto comigo. Alessandra, eu gostaria que você deixasse uma mensagem às mulheres que também almejam conquistar um cargo de liderança. É uma pergunta muito importante. Eu acho que espero que as mulheres que venham depois de mim tenham um terreno mais fértil para perseguir, que seja mais fácil para elas, né? E sempre seja mais fácil para as futuras gerações femininas ascenderem ao topo, sem precisar se provar tanto, né? Trabalhar tanto e ser tão melhor, achar que tem que ser tão melhor para poder conseguir. Então eu acho que isso, espero de forma otimista que isso mude. Mas o meu principal fator, assim, que eu costumo repetir muito, principalmente para as minhas colegas mais jovens de recursos humanos, é você ter autoconfiança, né? Porque essa mulher tende a conseguir ser mais íntegra, fazer várias coisas ao mesmo tempo, liderar mais baseado nos seus valores, e ela muitas vezes não se lança para os desafios por ser muito autocrítica, por aceitar só o perfeito, cuidar demais do todo, e eu acho que isso tem que, de alguma forma, a gente tem que se libertar disso, a gente tem que se lançar, tomar mais risco e acreditar mais em nós mesmas, né? Porque eu acho que a mulher tem um potencial. Na Avon eu vejo, a nossa revendedora, ela transforma as famílias pelo seu esforço. Se elas conseguem isso, por que a gente não consegue ascender ao topo de uma forma mais presente, né, em maior quantidade? Eu acho que é a questão da autoestima e de tomar o desafio, de acreditar em si mesmo. É isso que eu peço para as mulheres, que são, sem dúvida, muito esforçadas, muito competentes, terem também, acreditar em si mesmas e lutarem pelo que elas merecem. Alessandra, muito obrigado pela sua brilhante entrevista. Imagina, muito obrigada. Em Leve o Coração para o Trabalho, a jornalista e consultora de RH,
Alessandra Assad propõe ao leitor uma profunda reflexão sobre como ele administra sua relação com o trabalho e fazê-lo dialogar consigo mesmo e se perguntar se o que está sendo feito é por e com amor ou se é apenas uma obrigação diária. Caso a resposta seja a segunda opção, eis uma proposta. Que tal mudar? Que tal ouvir seu coração e se perguntar mais uma vez: o que eu sei fazer? O que eu gosto de fazer?